Ok, boa noite a todos, boa noite aos associados que nos acompanham. Bom, no YouTube hoje tivemos um probleminha. Vamos postar esse vídeo depois no YouTube para que todos tenham acesso posteriormente. Pedimos desculpa pelo erro, mas enfim, acontece esse tipo de coisas quando vamos fazer alguma coisa ao vivo. Até nas grandes redes de TV acontece esse tipo de problemas. Então, hoje estamos iniciando mais uma segunda cultural, como acontece a cada 2 semanas. Teremos um convidado que vai ser apresentado pela Ângela, quem fez o convite dele. Então, passo a palavra para a Ângela, para que faça a apresentação do Gustavo Minas. Ângela, contigo. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite em nome do Fotoclube. Vou falar algumas coisas só para te apresentar, não vou dizer tudo para deixar depois tu conversar mais. Gustavo é de Minas, da cidade de Cássia, formado em jornalismo e atuou como jornalista de texto durante um tempo. E, paralelo a isso, ele fazia tinha uma carreira de fotógrafo, que entrou na vida dele depois que ele fez um curso com o maravilhoso Carlos Moreira, que nos deixou o ano passado, onde tinha uma escola M2, né? E nesse curso, o Gustavo, ele como é que eu vou dizer? Ele aprendeu, adquiriu uma disciplina de sair às ruas diariamente para fotografar imagens do acaso. Para encerrar, eu vou dizer uma frase que eu acho que foi o Carlos Moreira que falou, que fotografar é uma ficção. E o Gustavo traduziu que a gente não depende de fatos interessantes para fazer fotos relevantes ou fotos mais interessantes. A gente, ao contrário disso, o banal, né, do dia a dia, é uma matéria-prima muito rica a ser trabalhada e transformada por meio do olhar, da luz e do enquadramento. Agora eu passo para ti. Espero que eu tenha te definido um pouco assim. Tá ótimo, Ângela. Tá tudo certinho. Obrigado ao pessoal do Fotoclube pelo convite, a Ângela, que entrou em contato comigo. Um prazer estar falando com vocês. E é isso, a apresentação da Ângela tá bem completa, né? Eu sou formado em jornalismo aí na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E, enfim, depois da faculdade morei fora um tempo, trabalhei como garçom na Inglaterra, essas coisas, esses perrengues de brasileiro. E depois voltei para São Paulo em 2007, comecei a trabalhar em redação de jornal, né? E aí trabalhando com texto, porque era um emprego que apareceu na época, assim, eu não pensava muito em fotografia ainda. Mas com isso de trabalhar com texto, eu acabei sei lá, antes eu gostava muito de literatura, de ler, de escrever, pelo fato de trabalhar com texto diariamente, acho que isso me desmotivou um pouco. E eu achei na fotografia uma forma de expressão pessoal que não tinha nada a ver com trabalho, né? Começou muito como hobby, e ainda é um hobby, né? Eu ainda não sou um fotógrafo 100% profissional, eu ainda tenho uma carreira de jornalismo aqui em Londrina, aqui em Brasília. E, enfim, a fotografia ainda ocupa esse lado muito da paixão na minha vida, né? Então, só um minutinho, gente, minha filha está aqui. Oi, filha, eu tô numa live, não deu mais. Então, desculpa, depois eu falo. Filha. Bom, é isso, gente. Desculpa. Só um minutinho, peraí, já volto. Sem problema. Alguém está entrando aí? Tem gente do Rio, Bahia, São Paulo, Sim, Brasília? mas tu colocasse daí para acessar pelo... Sim. Alguém pediu aqui? Não, né? Não. Até agora não. Perdão, gente. Mas não vi tua comunicação aí, Annelise, no YouTube aqui. Ok, Gustavo? Desculpe,
No, tranquilo. Problemas técnicos, problemas familiares, enfim. E é isso, né? E desde esse curso com o Carlos Moreira, eu comecei a fotografar para mim mesmo quase que diariamente. Assim. Ele era muito inspirador, não só pelos fotógrafos que ele apresentava, quanto também pela filosofia dele. Ele também nunca foi um fotógrafo contratado, né, para fazer pautas. Ele era muito dessa filosofia amadora e se dedicou a ensinar a vida inteira, né? E aí o curso dele durava basicamente um ano. No primeiro semestre a gente via os mestres de preto e branco, e no segundo semestre os mestres da cor. E quando a gente chegou no segundo semestre, eu comecei a ver uns fotógrafos que me tocaram de alguma maneira e que eu meio que percebi que era no caminho desses fotógrafos que eu queria seguir. Vou começar a mostrar umas fotos para a gente ir comentando, só que está Sim. desativado aqui o compartilhamento. Ele já te liberou, Gustavo. Deixa eu ver. Está liberado. Agora sim. Então, como a Ângela comentou, né, eu adquiri muito dessa disciplina de fotografar quase diariamente. Né? Naquele tempo ainda menos, porque eu ainda era muito novo, ainda saía bastante, meus amigos já estavam naquela vida dos 20 anos ali. Mas depois de mais velho, quanto mais velho eu fui ficando, fiquei mais disciplinado, e eu acho que isso é muito importante, assim, porque a fotografia de rua, você pode andar por dias, semanas e não aparecer nenhuma foto boa, e de repente vão acontecendo pequenos milagres, mas só porque você está ali quase diariamente prestando atenção na vida das ruas, né? E aqui é uma primeira série, eu vou mostrar esses ensaios, são 3 ou 4 ensaios que estão numa ordem meio cronológica, para a gente ter uma noção de como, sei lá, eu fui incorporando outros fotógrafos e coisas da minha linguagem, né? Essas fotos aqui são da minha cidade natal, que chama Cássia, no interior de Minas Gerais, e dá para a gente ver como no começo era muito ainda básico, assim, né? Eu ainda estava entendendo o meu espaço, a minha distância, né? Ainda tudo muito frontal, né? Com certo, estava sempre do lado da calçada ali, era muito estudando, muito geométrico também, né? Acho que influenciado pelo próprio Carlos, pelo Cartier-Bresson também, né? E são fotos também meio, sei lá, calmas, né? Também um pouco pelo clima da cidade ali, né? Que era uma cidade pacata, de interior, né? Isso era muito fruto de caminhada e de paciência, né? De sair andando por esses bairros que eram meio na fronteira de Cássia com a zona rural e encontrando essas coisas, assim, mas sempre muito contemplativo, mais calmo, eu acho, um ritmo mais calmo do que eu tenho hoje, assim. Naquele tempo também não tinha muito celular, né? Isso de ficar olhando toda hora. Então, às vezes eu achava um cenário igual esse e passava lá muito tempo esperando até que alguma coisa acontecesse, né? Às vezes não acontecia nada, mas eu ficava meia hora, para mim não tinha problema ali esperando alguma coisa interessante entrar, né? E aí, com o tempo passando, vão acontecendo esses pequenos milagres aí na fotografia de rua. Isso que me encanta muito, né? Sei lá, eu nunca poderia prever que ia passar uma menina exatamente debaixo dessa coroa e ia se tornar essa rainha aqui, né? Então, uma das graças da fotografia de rua para mim é essa, né? Você sempre é mais espetacular, de verdade, do que o pensamento da gente, né? Essas surpresas, assim, a gente não conseguiria. Se eu fosse ter que desenhar e dirigir uma pessoa, eu jamais faria uma foto dessa, e a realidade acaba entregando umas coisas assim pra gente, né? Com o tempo eu começo a me aproximar um pouco mais das pessoas e tentar uns enquadramentos um pouco mais complexos, né? Aqui a gente já tem, sei lá, 2 núcleos de interesse, né? O cowboy com a senhora e a pessoa aqui enquadrada por essa porta, né? E aí já também começo a incluir mais camadas nas minhas fotografias, né? Com o menino aqui em primeiro plano, a mulher no fundo, o reflexo, né? E também começo a pensar em maneiras também também muito influenciado pelo que o Carlos ensinava, de dividir um pouco o quadro, né? Esse retângulo principal da foto, e ter essas divisões como a gente tem nessa foto, né? Eu gosto dela porque ela tem 3 fotos individuais que funcionam, né? Aqui esse contraste entre o cara triste e o outro feliz, aqui a vizinha só cumprimentando os vizinhos, aqui essa relação de cor, né? E aqui também era um dia que foi de Natal, o céu estava espetacular, e tinha um caminhão estacionado atrás de uma praça e projetando esse farol nesse muro azul, né? E aí eu já fiquei esperto com essas sombras que para mim já eram maravilhosas, com esse céu incrível depois de uma chuva de verão, e de repente passa esses outros 2 meninos complementando a cena, assim. Então é muito, enfim, não sei se a palavra sorte é a palavra certa, né? Mas acho que ela vai acompanhando quanto mais você está disponível ali para receber, né?
E aqui, fechando esse ensaio, eu gosto muito de mostrar essas 3 fotos, porque para mim a fotografia de rua também tem muito isso sei lá, ela tem um pé no documental, né, na passagem do tempo, né? Essa primeira foto eu fiz em 2011, e aí também nesse esquema de esperar muito, de achar essas cores muito bonitas desse muro de um supermercado pintado, né? Esperar até que uma pessoa passasse. Depois eu fiz essa, uns 3 anos depois, e aí é interessante notar como, né, já tinha um arame farpado no supermercado, talvez porque tivesse sido assaltado, o poste ainda era de madeira, mas tinha sido pintado. E 3 anos depois eu volto, e aí o poste já é de cimento, colocaram outro poste aqui, né? Também a estação do ano é outra, então a luz está muito mais dura, né? Então tem, para mim, a fotografia de rua tem muito isso da passagem do tempo, e também essas fotos me falam muito sobre como a cor nunca é uma coisa absoluta, né? Sobre como a luz interfere muito na qualidade da cor, né? Aqui é um dia de verão com uma luz mais forte, o verde é um, aqui o verde no cair da noite já é outro, né? Aqui cada situação de luz acaba determinando muito as cores, e isso é uma coisa que eu presto muita atenção, né? E aí isso foi já em 2021, eu voltei lá para ver o mesmo muro como é que estava, e agora eles estão pintando o muro todo de verde. Eu cheguei bem na semana que eles estavam acabando pintando esse muro, botando esses tijolinhos, então acho que a série vai ficando por aqui, né? Aqui algumas referências que eu tenho nesse trabalho, um deles é o Wim Wenders, que é um cineasta que eu gosto muito. Aí eu tinha visto uma exposição dele no MASP, principalmente com fotos feitas no oeste americano, como essa aqui, e eu fiquei meio impressionado como lugares tão distantes, né? Sei lá, a gente tinha um olhar ali meio parecido, né? Sei lá, Cássia também parece um pouco esse oeste aí americano, e também outro fotógrafo que eu gosto muito é um belga que fotografou muito no Marrocos, que é o Harry Gruyère, da Magnum, e fotografando no Marrocos a estrutura também é mais ou menos essa, né? Então, vendo esses caras, né, sei lá, para mim a fotografia também vem muito disso, de eu me colocar e ter esses caras um pouco como guias e querer seguir um pouco nessa escola deles, assim. Alguma pergunta até aqui, gente? Vamos conversando aí para não ficar muito chato. Se alguém quiser falar alguma coisa. Gustavo, tá ótimo, assim, que daí a gente vai te absorvendo. Beleza. Tem que Já, precisa de já, um tempinho para curtir as... já mostraste até aqui que eu acho que paciência é uma das tuas características, não é? A tua fotografia, É, assim, tu usa muito dessa forma de fotografar, de aguardar o momento, ou também, assim, caminhas e vais encontrando as imagens, assim, ao acaso? Como é a tua característica principal, hein? eu acho que depende muito do lugar onde eu tô, William. Porque, por exemplo, se eu tô numa cidade igual Cássia, que é a minha cidade natal, né, que a gente acabou de ver as fotos, que tem pouca coisa acontecendo, então também meu humor fica mais contemplativo, ando mais devagar, né? Não tenho tanta pressa. Agora, se eu estou em São Paulo, ou se eu estou, sei lá, numa cidade mais cheia, eu fico sempre querendo ver mais coisas, assim, porque eu acho que está rolando tanta coisa, né? Então, acho que varia muito de acordo com o lugar que eu estou um pouco, mas definitivamente eu sou um cara que às vezes não ligo de esperar, não. Até em Brasília, às vezes eu ainda faço isso. Enfim, previsualizo muito uma cena de vez em quando e espero as coisas acontecerem. Mas para falar a verdade, eu gosto muito de fotos em que o acaso acaba, sei lá, eu tô pensando uma coisa e acaba acontecendo outra que eu não estava esperando, sabe? Uhum. Então, acho que essas acabam sendo mais, sei lá, surpreendentes, né? Porque quando também eu espero e previsualizo, isso acaba me dando uma foto muito racional, assim, muito da cabeça, né? Uhum. Tudo bem eu apagar a luz aqui? Vocês ainda conseguem me ver um pouco ou estão vendo mais as fotos, né? Só pelo calor aqui, daqui a pouco eu ligo. Enfim, o Edward Hopper, que é um pintor americano também que eu também gosto muito e também me influencia de várias maneiras pela questão da luz, por ter trabalhado muito também nessa fronteira entre cidade e zona rural, né, e por uma certa melancolia nas fotos também, que eu acho muito bonito o trabalho dele. E aqui já é um segundo ensaio, né, já eu morando em São Paulo, né, fotografando mais ou menos no mesmo tempo que aquelas fotos de Cássia, mas aqui já tem, sei lá, também eu começo muito distante, né, muito observador, muito longe das pessoas, né, com uma geometria também muito marcada, né, aqui esse triângulo, essas linhas todas, esse braço que funciona como uma linha, né,
E com o tempo eu vou, sei lá, me soltando um pouco mais na cidade e me sentindo mais confortável em fotografar as pessoas mais de perto, né? E aqui é um exemplo disso, né? Sei lá, quando tem você está na Avenida Paulista com várias coisas rolando, muita gente fotografando, eu comecei a perceber que dava para eu chegar mais perto e tentar compor, né? E muito inspirado um pouco pelo Alex Webb também, né? Em pensar. Mas, dependendo aí. Opa, Só para mim que travou. alô? Pode falar, Gustavo. Ah, tá, estão me ouvindo? Sim, Vocês estava te estavam ouvindo ouvindo. até aqui? Beleza. Agora sim. Então é isso que eu estava dizendo, né? De conseguir chegar mais perto, de começar a compor as fotos também com mais de um ponto de interesse, né? Igual aqui a gente tem um menino, essa moça, decoração de Natal, né? Foi um método, enfim, comecei a deixar as fotos um pouco mais complicadas aqui, eu acho, né? A pensar também um pouco mais nessa questão da... Uma coisa que eu não comentei, mas que é muito importante no meu trabalho, é que eu sempre fotografo, ou geralmente fotografo no comecinho da manhã ou no final da tarde, quando o sol está bem baixo, né? E aí você acaba tendo essas sombras, igual essa aqui, bem duras, projetadas, né? Eu acabo também explorando muito silhueta e essa sombra projetada, tentando casar isso com o ambiente urbano, né? Então, aqui no Sesc Pompeia, e também, de novo, muito, enfim, a questão de pré-visualizar, mas também ser, sei lá, você está aberto um pouco para o inesperado, né? Aqui eu vi essa cena, as mulheres tomando banho de sol, tinha essas pessoas ao fundo, essas cores que eram muito bonitas, né? Esse amarelo com esse vermelho, e acho que ali até tinha uma foto, né? Mas de repente passa esse senhor no fundo, em contraste com esse menino no primeiro plano correndo, né? E você acaba tendo essa junção de tudo, com várias camadas, várias coisas acontecendo, né? Eu gosto muito dessa foto por isso, assim, né? Tinha ali, eu estava esperando alguma coisa, mas acaba tendo esse elemento de surpresa que eu acho que deixa ela mais interessante também. Aqui em São Paulo também, no Jardim da Luz, e aí eu, sei lá, essa foto é uma das primeiras que eu começo a prestar muita atenção nessa questão de espelho, de reflexo, que é muito presente no meu trabalho até hoje. E, enfim, de ter visto essa menina estava andando com essa menina que parecia ser irmã, e o espelho ele dava meio que uma engrandecida nela, assim, né? Era um espelho, acho que dava uma distorçãozinha. Eu fiquei maravilhado, porque a luz no rosto dela estava linda e refletida, né? A luz também batendo no espelho, voltando no rosto dela, então era incrível. Então fiquei um tempinho atrás ali. Eu geralmente não sou de perseguir as pessoas, mas nesse caso eu achei que valia a pena ali um pouco pela foto. Aqui também na Estação da Luz, isso já quando eu estava quase indo embora de São Paulo. E ali, São Paulo é bem complicado, igual como Porto Alegre, que tem muito prédio alto, né? Mas então eu sempre acabava o dia ali perto da Estação da Luz, que é onde tem essa clareira de sol no final da tarde, assim, e tentava trabalhar por lá, apesar de ser bem complicado, porque tem a Cracolândia ali do lado, né? Tem muita prostituição também, que é super complicado você estar com uma câmera, mas eu, sei lá, consegui achar meu jeito ali. Isso aqui era quando eu estava indo embora de São Paulo, e aí eu comecei a Copa estava chegando no Brasil, né? Era 2014, e aí eu resolvi que poderia ser interessante, estava um pouco cansado também de fotografar no centro. Eu achei que poderia ser legal eu ir para Itaquera e fotografar um pouco as transformações que o bairro estava passando, né? E aí eu fiz um ensaio que está no meu site, chama Além da Arena, que é basicamente o mesmo jeito que eu faço fotografia de rua, né? Ir para um lugar e explorar o lugar andando, só que tinha esse contexto, sei lá, histórico e social, né? Do bairro estar passando por transformações e ter a Copa chegando. Então você acabava pegando essas informações, né, paralelas nas fotografias. E aqui algumas influências da época, né? O Carlos Moreira, com quem eu fotografei, com quem eu estudei, desculpa, né? Que foi muito influente não só pela fotografia, mas pela filosofia, como eu comentei. Uma das coisas que eu acho mais bonita no trabalho dele é o jeito que ele lida com forma, né? Ele tem essa geometria muito precisa, igual do Bresson, mas ele tem essa coisa, esse S orgânico que forma em várias imagens dele, assim. Eu acho bem difícil de achar, e ele consegue, assim,
ter essa coisa mais curva, mais orgânica na imagem. O Alex Webb, que é um fotógrafo americano da Magnum também, que é um dos meus preferidos, e o trabalho dele com camadas nas fotografias é incrível, né? Você folheia um livro, você fica descobrindo várias coisas numa foto que você já viu várias vezes, né? Igual aqui tem esses personagens principais, tem a bola caindo no cesto, o menino conversando com o outro, enfim, muito bom. O Lee Friedlander também, que é outro fotógrafo americano, que faz um trabalho super pessoal, bem complicado, com muita camada também, muitas informações em vários campos, né? E é um cara que eu acho muito interessante o trabalho que ele tem de autorretratos, né? Quando ele faz fotografia de rua, mas é um livro que ele fez que ele está sempre aparecendo nas fotos de alguma maneira, com reflexo ou com sombra. Então isso para mim também foi muito inspirador. E em 2014 eu me mudei para Brasília por conta de um trabalho, e minha mulher também estava morando aqui na época, então acabei vindo. E aí no começo foi super estranho, né? A gente tem algumas pessoas aqui que são de Brasília e sabem que é muito desafiador fazer foto de rua aqui, porque as ruas geralmente são muito vazias, né? Ou as pessoas estão muito distantes, e quando elas te veem também, é um pouco estranho você se aproximar com uma câmera. Então eu comecei no começo, ir muito para cidades satélites, né? Para Sobradinho, para o Gama, Planaltina, Guará, né? Para tentar achar cidades um pouco mais normais, com mais fluxo de pessoas, né? E nesse trajeto eu acabava sempre passando pela rodoviária do Plano Piloto, né? Que é bem ali no coração de Brasília, perto da Esplanada e tal. E depois de um tempo eu comecei a perceber que talvez o projeto não fosse sobre as cidades satélites, que fosse sobre a rodoviária, porque também era muito interessante lá, né? São quase 800 mil pessoas passando por dia, o fluxo de gente é enorme, e o contraste com aquela coisa, com aquela pasmaceira da Esplanada, que é tudo planejado, né? É muito grande. Então, um dia eu fui para lá de manhã e o tempo acabou fechando. Só que a hora que eu estava chegando na rodoviária, eu fiz essa foto né, de um ônibus saindo da rodoviária. Na hora que eu vi a foto depois, eu vi que eu estava fotografando o que estava na minha frente, mas também o que estava atrás de mim, né? As pessoas que estão na plataforma superior. Isso meio que me deu um estalo, né? Sei lá, com a fotografia, fotografando um reflexo, eu poderia mostrar não só o que estava na minha frente, mas também o que estava atrás, do lado. E aí eu acabei incorporando muito isso na minha fotografia, fiquei muito obcecado, assim, até hoje um pouco. Às vezes tenho até que me controlar para não fotografar só reflexo, assim, porque é uma coisa que entrou muito forte no meu trabalho, assim. E a rodoviária tem essa vantagem também dela não ter prédio alto ao redor. Então a luz que entra lá é sempre muito rasante, assim, e o fundo dela é meio escuro, então a luz era super dramática, eu tinha essa questão dos reflexos, tinha o fluxo de pessoas que eu precisava para fazer foto de rua, né? Então acabei meio que me apaixonando pelo lugar, e até hoje é um lugar que eu frequento muito, né? Às vezes eu vou 3, 4 vezes por semana. Agora eu tenho tentado evitar um pouco, porque minhas fotos também acabam se repetindo demais lá, mas é o meu projeto mais conhecido e que, enfim, acabou abrindo muitas portas para mim, assim. Acho que fotografia de rua é uma coisa que é difícil, né? Porque a gente faz muita foto solta e é difícil às vezes a gente tentar amarrar nosso trabalho para vender, para mostrar numa galeria, para escrever no edital. E quando a gente tem um tema mais definido, como aqui, né, como que é mais sobre a rodoviária, né, acabou se facilitando um pouco para o meu trabalho circular. Então foi, sei lá, premiado, acabei expondo ele no Centro de Fotografia de Montevidéu, né. Então eu acho, sei lá, quando eu dou curso também eu costumo falar isso para as pessoas, assim, lógico, a minha mentalidade é muito da foto solta, de fotografar muito intuitivamente, mas se você conseguir também pensar num projeto que tem um pezinho ali no documental, que você possa escrever algum texto sobre ele, pode ser legal também para, sei lá, para circular mesmo o seu trabalho, né? Acho que ajuda. Aqui a questão da luz que eu comentei, né, de como ela entra bem rasante na rodoviária, e a luz tem, sei lá, para mim tem várias questões sobre elas, né? Lógico que tem a questão estética, né, de a gente ter
as cores mais saturadas, esse contraste que é muito interessante, né, entre claro e escuro. E sei lá, mas para mim, às vezes a luz também tem uma coisa um pouco de cinema e também um pouco de dela revelar um pouco alguma coisa sobre ela emprestar um pouco uma aura para as pessoas, assim, né? Quando você vê uma pessoa ao meio-dia, a pessoa é de um jeito, quando você vê ela com essa luz super maravilhosa entrando, a pessoa meio que se transforma, né? Tocada de alguma maneira para essa luz, pelo menos para os meus olhos de fotógrafo, assim, né? Então, é isso. Acho que é uma coisa muito constante no meu trabalho, porque eu tento aproveitar sempre. E aí, geralmente, uma foto dessa, assim, um processo também é muito aquele, né? De achar um cenário e fotografar. E numa foto como essa, acho que eu devo ter feito, sei lá, 10, 15 fotos. E tem vários personagens aleatórios. E aí essa foto é muito feita também em casa, na edição, né? A hora que você volta e que você vai analisar as pessoas que passaram por essa luz, é muito também, vai muito de escolher quem que é o personagem mais forte ali dessa sequência, né? Quem que te tocou de alguma maneira. E nesse caso, para mim, era essa mulher com essa expressão cansada, voltando do trabalho ali, uma coisa com que, sei lá, a gente pode se relacionar e pode entender e sentir empatia, né? E fotografar em reflexo também é uma coisa que me deixa muito, sei lá, obcecado às vezes, porque cada passo mínimo que você dá perto de um vidro com a câmera para um lado, para o outro, a imagem se transforma muito radicalmente, né? Aqui a gente só vê a parte de dentro do vidro porque a gente tem essa sombra desse cara que está projetada. E eu acho que essa sombra é desse cara aqui, né? Tava vendo a sombra, o sol vem daqui, projeta essa sombra no vidro e aí revela alguma coisa que está lá dentro. Então é muito, sei lá, as variáveis são demais, assim, né? Então é muito apaixonante também e é muito um jogo de perde e ganha. Você tem que estar muito, fotografar bastante, às vezes você nem vai saber o que você está fotografando direito, porque as coisas são muito dinâmicas ali, fotografando o vidro. Isso eu ia te perguntar, Gustavo, tu Por faz favor. muitas fotos ou menos fotos mais enxutas, assim, para conseguir Não, essas imagens? eu acho que eu sou mais de... Eu não tenho aquele modo de disparar na câmera ativado, sabe? De clicar o botão e fazer 5 fotos no disparo. Isso eu não faço, não. Mas se eu vejo uma situação com potencial, eu posso fazer, sei lá, umas 10, 15 fotos de uma cena, se eu achar que tem alguma coisa se desenrolando ali, sabe? Mas O que é é para isso. digital é enxuto. Uhum. Tem muita Eu acho que observação. mas porque, enfim, por isso que eu acho que eu também não poderia ser um fotógrafo de filme, pelo menos hoje em dia, né? E eu admiro muito os caras que fazem isso em filme, né? Que você tem que ser muito mais preciso nessa escolha ali, né? Aquilo que a Ângela comentou na minha apresentação sobre o que o Carlos falava, né? Sobre ficção. Eu acho que essa foto, eu sempre comento ela por ser um exemplo disso, né? Porque à primeira vista esse menino parece estar perdido dos pais e procurando, para mim, pelo menos essa é a ideia que passa, né? Procurando os pais na multidão, na rodoviária, né? Mas na verdade os pais dele estavam, a mãe, alguém da família estava desse lado aqui da foto, né? E só pelo enquadramento, por não mostrar o resto da família, você cria essa ilusão, né? Você cria essa sensação que é um menino perdido, né? Então é muito isso que eu fico procurando na fotografia. Apesar de eu ser jornalista, eu não tenho esse apego com a verdade, assim. Não é que eu chegue no tratamento e tire coisas ou inclua coisas, não é por aí. Mas eu gosto muito de quando você conta essas pequenas mentiras ou você está sugerindo uma história ficcional a partir de fatos que são verdadeiros, né? Não alterei nada nessa cena, não mexi nada demais no tratamento, né? Mas só por ter feito esse enquadramento você acaba, né, contando uma história diferente ali. E claro, isso tudo é auxiliado de novo pela intensidade da luz no rosto do menino, né? Esse menino, se tivesse com o rosto escuro, ele ia estar confuso com o fundo, não ia ter funcionado também, ter essa carga dramática toda, né, que tem. Aqui uma foto bem extrema de reflexo, né? Já é mais recente, eu gosto muito disso, igual eu comentei na foto do Web, você ir olhando a foto e descobrindo várias pequenas histórias em vários campos, né? Que eu gosto muito dessa linha que sai dessa mulher meio brava aqui, vai subindo até a escada rolante,
E uma coisa que eu acho muito importante quando você está fotografando reflexo é ter meio que uma âncora, assim, um personagem que seja mais forte que os outros e que sustente um pouco a estrutura, né? E eu acho que nesse caso é esse senhor de vermelho aqui, que ele dá meio que uma... A hora que você precisa descansar o olhar de alguma forma dentro desse quadro que é super caótico, você encontra ele aqui, né? Que está bem iluminado, que está de vermelho, né? Então, também quando eu estou, sei lá, fazendo leitura de portfólio, vendo trabalho de gente que está tentando explorar reflexo, isso é uma coisa que eu falo também é bom, eu adoro esse tipo de foto super caótica, com muita, mas também preciso ter, às vezes, alguma coisa ali que segure a estrutura da imagem, né? Tá bom. Por favor. Não, estou observando aqui, enfim, tua apresentação e eu deduzo que a tua captura, a importância da tua captura é importante, assim como também é muito importante a tua edição, ou seja, na edição é que tu vai descobrir coisas que talvez na hora de captura tu não viu, não? Então é isso que pode definir assim, escolher determinadas fotos para, enfim, para divulgar ou para levar adiante em algum trabalho, não é? Ou seja, a tua edição é Sim, muito importante, não é? sim, totalmente. Acho que é muito... E eu tenho um método meio... para eu tentar analisar as fotos mais friamente, assim. Eu chego em casa e no dia seguinte eu vou, né, faço um tratamento no Capture One ou no Lightroom, né, que é um tratamento que eu já uso o meu preset, então ele não é tão demorado, né? Eu já tenho, sei lá, acho que muito também é de fotografar nessa luz boa, que a foto já fica contrastada e saturada de início, né? Mas e aí eu trato essas fotos, exporto como JPEG, mas eu só vou publicar essas fotos, a não ser quando é uma foto mais jornalística, né, que eu tenho feito ultimamente. Eu só vou publicar essas fotos 6 meses depois, então eu fico sempre revisitando meus HDs, né, buscando, sei lá, agora a gente está em setembro, eu estou publicando fotos de março. Então isso também me obriga a revisitar as coisas que eu fiz 6 meses atrás e a ter um olhar também, eu acho, um pouco mais frio sobre as coisas que eu fiz, né? Porque quando eu volto pelo menos uma saída, às vezes eu estou super empolgado e acho que está tudo maravilhoso e 6 meses depois, na verdade, a foto Sim, era tira a super... emoção do momento, talvez, da mais recente, não é? Sim, sim. Então Fica Uma eu acho, pergunta. claro, uma análise mais fria, não, das é, fotos. sim, Fala, sim. Eloy. Pergunta. E quanto a direitos de imagem ou autorização para participar de eventos, concursos, ou as pessoas nunca te incomodaram? Ou até para Eloy, divulgar no Instagram, eu perguntaria também. Edital é, também? eu nunca tive nenhum problema com isso, mas é sempre uma pergunta muito recorrente, assim. Eu não sei como é que vai ser se algum dia acontecer, mas nunca vi falar também de ninguém que teve, assim, apesar de ser muito um medo de muitos fotógrafos de rua, né? Tem um caso famoso nos Estados Unidos de um fotógrafo, deixa eu ver se a gente consegue botar a foto. Bom, acho que não vai dar para ver no 6 programa. pessoas. Então, a sua transmissibilidade é Do muito senhorzinho maior. judeu? Portanto, ainda a gente precisa tomar alguns cuidados que são O Philip fundamentais e que Lorca a de gente Corte, já conhece. Manter o máximo de que estava fotografando um judeu na rua em Nova York, foi processado, né? E depois acabou ganhando o direito, porque sei lá, esse tipo de fotografia acaba ficando muito no campo artístico, né? Acho que foi esse o entendimento do tribunal nos Estados Unidos e também, né, o direito à expressão artística e também é difícil provar que, pelo menos no tipo de foto que eu faço, você também causou algum dano à imagem da pessoa, né? Então, as pessoas estão em público, estão sendo filmadas por câmeras de segurança o tempo inteiro, né, 24 horas por dia por onde passam. É verdade. Então, também não é nada ali, não existe privacidade em espaço público, eu acho, né? Enfim, mas é questionável também se você, lógico, para fazer uso, para vender para uma publicidade, eu acho que já teria um problema a mais. Mas para um uso artístico, uma exposição, para um livro, ou talvez até para venda de print mesmo como arte, assim, eu acho que, enfim, eu acho que não sei como é que isso seria visto num caso jurídico Essa mesmo. pergunta me recorreu mais por conta desse concurso lá de Brasília, que eles estão muito exigentes com as autorizações das imagens, é por isso. Aquele foto, como é que E é? O foto, Isso. Brasília Photo Show? isso. Eu acho que deve ser mais um medo do concurso tomar um processo, né? Do que... Às vezes é isso, assim, as pessoas estão muito... Mas enfim, gente, é um meio de, né? É uma coisa seco que é feita há muito tempo.
Mas as leis estão ficando mais duras, assim. Na França, eu acho que já não está tão fácil, na Alemanha. Espero que a moda não pegue. E engraçado que a França é meio a casa né, o berço da fotografia de rua, né, com Bresson, com toda essa galera. Ok. Mas Principalmente quando é questão de criança, né? Crianças Uma vez eu mais fui fora fotografar umas crianças no Canadá, levei uma mijada. Fora do Brasil, criança é muito mais complicado, né, do que aqui. Eu não sei se alguém já te perguntou, Gustavo, tu tem algum tipo de lente que tu costuma usar mais, que tu gosta mais de usar? Eu vejo que as tuas fotos elas são mais abertas, apesar de tu estar próximo das pessoas, né? Não são cenas tão fechadas, né? Elas são bem amplas. Eu uso Fuji, né, recentemente, acho que faz uns 5, 6 anos, e aí eu gosto da 27mm da Fuji, que equivale a uma 40mm, né, uma full frame, 41. E eu gosto porque não é nem tão aberta igual uma 35, uma 28, e nem tão fechada igual uma 50, né? Então eu acho ela bem no meio do caminho ali, bem versátil, além do que a 27 da Fuji é uma pancake, né? Então ela, sei lá, a espessura dela é de 2 dedos ali, o equipamento fica gostoso de andar, né? Então, não chama tanta atenção, né? E quando eu usava Nikon também, eu tinha uma 40mm na full frame, que era da Voigtlander, também era uma pancake que era maravilhosa, assim, F2, muito boa. 2 para o Atlético Paranaense, mantém o time no Z4 do Brasil. Dia 6 de julho. Alguém está com o microfone aberto aí? Quem que tá? Não é fácil sair dessa parte de baixo. Não vai ser. Lanzarin está com uma... Quem é que está com o microfone aberto? Não, mas é quando o Lanzarin abre que fica esse barulho. Fica essa... Não, parece um jogo. Ok, continuamos então. Bom, vamos lá. Vamos lá, Gustavo. Aqui, de novo, falando da questão da luz, né, que eu tenho falado bastante aqui, eu gosto muito dessa foto porque é curioso que o sol estava vindo de trás dessas figuras, né, como aquela luz de cabelo de estúdio, né, vindo aqui desse sentido, né, no final da tarde. Só que aqui ficava um painel de vidro que rebatia, né, a luz. Né? Tinha uns painéis com os horários de ônibus e tal, então ela acabava batendo nesse painel e voltando para as pessoas, né? E aí acabava criando essa luz de preenchimento que eu achei super linda, né? Que era uma luz bem quente, mas você ficava trabalhando com 2 fontes de luz assim na mesma cena. Então eu notei isso em algumas pessoas, e aí foi questão de parar ali, ficar um tempo. E como era aquele Dia Internacional da Mulher, né? As mulheres estavam voltando para casa cheia de flor, então sei lá, mas não... Enfim, depois que eu conto, perde um pouco a graça, né? Mas eu gosto muito dessas expressões dramáticas dos dois e, enfim, disso também né, para falar um pouco também da capacidade de transformar uma cena banal em uma coisa extraordinária que a luz tem. Né? Aqui também, de novo, uma cena super caótica, e aí eu estava dentro do ônibus, notei o rosto do motorista, e aí eu vi que estava esse fluxo de pessoas rolando, então eu quis acentuar um pouco isso. Então eu deixei o obturador em 30 ou 15 para aumentar um pouco essa sensação de fluxo, né? De estar mais borrado, fora de foco, ficou uma coisa mais pictórica. Então é muito isso também, né? Da gente, sei lá, ver que cada reação, não se colocar no automático, né? Ver o que cada situação pede da gente em termos de técnica também, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço também lá, né? Fotografar motoristas e tentar reflexo, silhueta, camada, fazer essa mistura super caótica. Como vocês podem ver, é super diferente do trabalho que eu fazia na minha cidade natal e que eu ainda faço quando eu vou para lá, né? Acho que o lugar acaba determinando muito o tipo de fotógrafo que você é, né? Aqui algumas referências que eu tinha nessa época, ainda esse é um dos meus fotógrafos preferidos, da Magnum, russo. Eu fiz um workshop com ele no Rio, e ele é muito desses fotógrafos que falam sobre você fotografar super livremente, espontaneamente. Ele recomendava a gente no curso deixar a câmera em modo totalmente automático por uma semana e só sair fotografando o que chamasse atenção.
né? Ele é muito adepto de incorporar o erro no trabalho, né? Igual nessa foto que o foco está lá no fundo, nas luzes da cidade. E para mim ela só funciona por isso, né? Porque a personagem está desfocada, e você cria esse efeito mais pictórico e mais mágico ainda aqui. O Saul Leiter, que é um americano também, um dos pioneiros da cor, fotografava cor desde os anos 50, mas só foi redescoberta nos anos 2000, né? Então, um trabalho maravilhoso e sempre com muito vidro, condensação, frio, né? E como ele incorpora essa textura de reflexo no trabalho dele. A Vivian Maier, que é um caso parecido, né? Que só foi redescoberta depois de morta, e tem um trabalho incrível também, e usava muito esse recurso também de reflexo, né? E de se projetar no vidro e revelar com a projeção dela que estava do lado de dentro, como essa foto aqui. Então é muito isso, né? Eu acho que eu vou trazendo um pouquinho de cada fotógrafo que eu gosto. Eu sou muito viciado em comprar livro, uma boa parte do meu salário vai para livro todo mês, e eu vou, acho que, incorporando um pouquinho de cada referência e, lógico, adaptando a minha realidade, onde eu estou, e trazendo um pouco de mim também. Eu teria uma pergunta. Como é que tu lidas com a questão cor e preto e branco? Eu praticamente não lido com preto e branco. Já deu para notar. Justamente para não ter que lidar. Assim, eu acho que se eu abrisse esse leque, eu acho que, você não sei, sabe? Fala, nossa, é muito... Aí o leque de opção já fica muito amplo. Assim. Eu gosto muito de cor, mas eu adoro fotógrafos de preto e branco. E hoje, por exemplo, eu coloquei a câmera no preto e branco e saí, porque eu estava vendo muito o trabalho do Lee Friedlander, que eu comentei mais cedo, e é um cara que o trabalho dele em preto e branco faz todo sentido, porque é muita linha, é um trabalho meio frio, hiper geométrico, que você vai compondo com sombra, com perspectiva e tal, e às vezes eu sou influenciado por isso e eu quero fazer isso, mas não dura muito, assim, eu acabo voltando para a cor. Principalmente porque as cores, com essa luz que eu trabalho, elas ficam muito maravilhosas, é difícil escapar disso. Mas, e quando está chovendo, talvez eu abra uma exceção, mas nem lembro qual foi a última vez que eu postei uma foto em preto e branco em algum lugar, assim, eu mostrei para alguém. Mas eu acho lindo. E aí, aquela questão que eu estava falando, né, sobre ter uma série, ela acaba impulsionando um pouco o teu trabalho, né? Essa minha série da rodoviária ganhou um prêmio, que é o Poi Latam, e aí ela circulou numa newsletter, né, num boletim de uma dessas coisas de notícia de fotografia, e chegou num editor na Áustria, que por acaso já tinha morado no Brasil. Ele tem uma editora, que é o Lois Lammerhuber, e aí ele viu meu trabalho e falou, nossa, eu gostei muito e quero fazer um livro com você. Demorou a cair a ficha, né, porque é tão difícil publicar hoje em dia, ainda mais com alguém pagando, né, isso, geralmente a galera vende um carro para fazer um livro. E aí foi ótimo. Em 2017 eu fui para a Áustria, acabamos editando o livro lá, e acabou saindo em 2019, né? E a edição do livro não tem um tema em si, é muito uma mistura de várias coisas que eu tenho feito desde 2009, 10 até hoje. Aí o nome do livro é Maximum Shadow, Minimal Light, que é inspirado nesse poema do Leninski, chama A Lei do Quão, que no final diz que a sombra máxima pode vir da luz mínima, e eu sempre achava que isso tinha a ver com as minhas fotos, e quando eu mostrei para o editor, ele pirou nesse verso e resolveu botar no nome do livro também. Aqui algumas páginas. Um dos meus grandes arrependimentos da vida é ter concordado com essa quebra no meio das fotos. Assim. O livro é todo sangrado, então sempre tem essa linha cortando as fotos. Hoje eu não faria isso de jeito nenhum. Uma foto como essa, por exemplo, perde demais. A não ser que fosse a página central, não é? Tinha que ter feito alguma coisa, deslocado a foto, ou... Eu queria que o livro, na verdade, eu gostaria do livro horizontal, mas eu estava tão empolgado com a possibilidade de fazer um livro que eu não... Sei lá. É aprendizado também, não? Meu primeiro. Não adianta, é assim mesmo. Né? Gustavo, por que Diga, Marcelo. Tu resistiu até o último momento, mas por que tu optaste, ou o que o editor alegou para te fazer um livro quebrado, com a página quebrada?
Foi algum aspecto de segurança? O que aconteceu? Porque os livros do Sebastião Salgado são assim também quebrados. Eu olho aquilo e acho assim, puxa vida, né? Então, diz que tem várias, assim, eu não briguei com ele, assim, a hora que ele me mostrou um livro que fazia parte dessa coleção, que ele chama de poesia visual, né, visual poetry, eu achei que eles abriam bem, então eu falei, não, beleza. E aí os editores gostam de livros que são verticais, porque são mais fáceis de você comprar e você levar para casa, sabe? Eles alegam, assim, porque você acaba, sabe, aquele formato de literatura, então dizem que são livros mais vendáveis, assim. Então, ele não falou isso, mas depois, trocando ideia com outras pessoas, enfim, me falaram um pouco isso, né? E, realmente o livro fica um objeto mais confortável nesse formatinho horizontal que ele tem, mas as fotos eu acho que acabam perdendo muito, assim. Quando o Mas livro é costurado, a folha abre 180 sempre. Quando é colado, é que não abre, quando não tem a costura. Não, o livro até abre bem, ele é costurado. Essa foto não aparece. Essa aqui não aparece, mas ele tem até uma linhazinha amarela, bonitinha, tal, que aparece. Era para abrir bem, melhor. Mas ainda assim, mesmo quando abre, eu acho que não rola. Enfim. Mas tá aí, espero um dia eu corrijo isso. Aqui umas séries mais recentes, né? Cuba, eu fui em 2018, em janeiro, e era um lugar, acho que também todo fotógrafo de rua sonha ir para lá para fotografar, porque é meio que um paraíso, né? As pessoas se importam muito pouco, ou querem conversar com você e te convidam, e a violência também é muito... Você pode fotografar de madrugada e nada acontece. E quando eu fui para lá, era janeiro, então, na verdade, estava muito mais frio do que eu estava esperando, né? Tinha uma frente fria vindo dos Estados Unidos, então não tinha aqueles dias ensolarados que eu via nos trabalhos do Alex Webb, de outros caras que me inspiravam, assim. Então, o que aconteceu é que eu tinha levado pouca roupa de frio e acabei passando muito tempo dentro dos botecos com os locais, né? Também levando dinheiro nosso aqui também, que já não valia muito naquela época, né? Também acabava tendo que consumir ali o que eles consumiam, né? E aí foi muito curioso, porque depois de um tempo aí rolava, eles eram muito curiosos sobre a política do Brasil, queriam trocar muita ideia. Eu tinha levado um monte de castanha também para eu passar os dias batendo perna, e também acho que então acabava rolando essa troca, um charuto, uma dose de rum por uma castanha e muita conversa, e depois de um tempo eles acabavam meio que se esquecendo de mim ali no bar, e eu conseguia fotografar mais livremente, né? Então acabou sendo, enfim, eu perdi um pouco essa questão de luz e sombra, mas por outro lado fiz fotos que eu não acho que eu não faria se estivesse em situação normal. Que legal. Como dá para ver, estava bem frio, mas ainda tolerável ali. Era uma delícia andar pelas ruas de noite, escuro, e poder fotografar. Essa foto também eu gosto muito porque é muito de acidente, né? Lógico que eu estava vendo toda a situação lá no fundo, mas para mim ela só é assim porque esse menino de repente correu na frente, ainda que ele esteja borrado, cortado. Para mim ele é a cereja do bolo aqui. Aí depois também, outro lugar que eu queria muito fotografar, muito pelas minhas referências, era Nova York, até que em 2019 teve um erro da Copa Airlines, que eles venderam passagens de volta por R$700, e aí eu falei, puta, é minha chance, né? Aí comprei uma passagem, fui também, fiquei 10 dias fotografando freneticamente por lá. E é incrível mesmo, de muita coisa acontecendo na rua, a luz maravilhosa. Muito reflexo, essa coisa de arquitetura gigantesca também. Muito. E aí eu acabei autopublicando um zine com um amigo meu que chama Gabriel Cabral, que é editor. A gente fez um zinezinho pela Printi, que é uma gráfica sob demanda, bem baratinho. Aliás, ainda tenho cópia, se alguém quiser. E aí a viagem do Gabriel é que o Buzz, ele tem esse nome porque ele simula... Eu mandei as fotos para eles sem saber o que fazer.
Ele começou a ver e falou assim, essa edição vai ser o seguinte, a gente vai tentar simular a experiência de uma abelha perdida em Nova York, assim, né? Acho que tinha muito preto e amarelo nas fotos, e aí ele começa... Ele tem uma edição meio autoral aí, o livro vai girando também, pode ver que essa foto é assim, a outra é assado, né, então... Enfim. E aqui algumas fotos mais recentes da pandemia, né? Foi um super desafiador para fotografia de rua, agora, sei lá, estou me adaptando, mas ainda acho super complicado, né? Você tem que basear tudo nos olhos das pessoas, né? Você não vê mais os rostos, isso é bem difícil, né? Principalmente quando os olhos não estão iluminados, praticamente você não tem a foto assim. Mas com o passar do tempo comecei a me soltar e a andar mais aqui por Brasília. E acabou também rendendo fotos que, sei lá, para mim foram especiais, assim. Eu moro, isso aqui é no final do Lago da Asa Norte, e aí, para dar uma esparecida, às vezes eu perdi o sono, ia para lá no comecinho da manhã, e aí rolava umas coisas lindas, assim. Então, aqui essa eu acho que é bem emblemática, a situação meio, parece guerra, parece estado de sítio, sei lá. E é isso, gente. Acho que minha apresentação está aqui. Acho que era isso de foto que eu tinha que mostrar para vocês. Fico aberto aí para as perguntas. Valeu por terem aguentado até aqui. Muito, muito bom. Não, é um prazer acompanhar a tua apresentação. É realmente com um trabalho muito forte, muito original, assim, uma característica, assim como fala ali, de pouca luz e muita sombra, não? É muito marcante, né? Uma coisa que me chamou a atenção é a profundidade de campo. Que abertura tu usa? Tu usa uma específica, porque tu pega esses reflexos, eles dobram as distâncias, né? E tu pega foco em todos os planos. Usa uma profundidade de campo bem legal. Geralmente é 5.6 ou 8, só que como o sensor da Fuji ele é cropado também, né? Então ele já, com 5.6 você já tem muita coisa em foco ali, né? Ou com 8 também. Mas reflexo é realmente complicado para focar, né? Você não dá para você usar o autofoco, por exemplo, porque senão o autofoco geralmente fica dançando, né? Exatamente. Então é muito... eu geralmente foco no manual mesmo, assim, eu uso o autofoco mais como um... Assim, perfeito. O autofoco mais como um auxiliar ali de vez em quando, se tem uma pessoa vindo na minha direção, eu viro a chavinha e tal, mas geralmente é no manual, não. Para tu pegar o foco no que está na frente e ter foco no que está lá atrás, sendo refletido com aquela profundidade, realmente é bem pensado, é bem trabalhado essas tuas fotos. Parabéns, muito lindo o teu trabalho. Chocante. Obrigado. Show. Valeu. E é impressionante que tu consegue luzes bem diferentes e a tua foto não é tão contrastada como alguns trabalhos que eu já vi sobre um assunto semelhante, né? Tu consegue colocar uma suavidade num tema que não é tão suave às vezes, e na própria imagem. E isso eu achei bem interessante. Em várias fotos, tu observa que não é tão marcado o contraste, sabe? Tem uma suavidade entre os planos, né? E isso é bem interessante. E a questão do assunto também, porque a foto de rua, que a gente vê muito por aí, às vezes algumas até são interessantes, mas elas às vezes não têm uma lógica, né? E dentro de várias coisas que tu mostrou, existe muita lógica ali, é tudo muito bem, e um resultado muito bem pensado, sabe? Tem conteúdo além da própria imagem, né? E isso eu Os achei muito legal. geométricos, que nem aquela senhora na rodoviária, na escada ali, aquela luz atravessada, faz um V, muito lindo. Parabéns. Uma aula para nós. Valeu. Sobre isso que o Gutenberg falou, eu gosto muito do preto fundo, assim, né, de ter esse preto marcado, mas eu também gosto muito de detalhes que aparecem nas sombras. Então, lá no tratamento, eu puxo o preto para baixo, mas eu subo as sombras, assim, sabe? Então, eu gosto de recuperar, que às vezes, quando você puxa muito o preto para baixo, você acaba matando boa parte de informação na sombra, né? Que, na verdade, acabam funcionando como... tu recupera na sombra, então. Então, eu gosto de ter esses detalhes também ali para ajudar na narrativa, mesmo que seja pequenas coisas paralelas ali. Já puxa a saturação também, né?
Na verdade, eu tento tirar um pouco da saturação, porque trabalhar com essa luz aqui em Brasília, a luz é muito quente, o digital tende a saturar naturalmente. Então, principalmente para tom de pele, é super complicado, já vem com laranja feio, assim. Então, eu tento tirar um -5, -10, mas mesmo assim, ainda é saturado, né? Mas se você tira mais, começa a ficar falso também, começa a ficar aquele laranja lavado. Então, desbotado, Eu tive que sair alguns minutos aqui, eu vi tu falando Cássia, que tu fala Cássia de Minas? A cidade que eu conheço, Cássia, no sul, né? É mesmo? Porque eu conheço, eu fui umas 2 vezes para Cássia, coincidentemente tem um amigo que a irmã dele tinha casa em Cássia, então a gente ia para lá às vezes, né? Eu fui umas 2 vezes, uma vez inclusive fui no carnaval lá, é um lugar muito interessante, as pessoas são muito queridas. Muito legal. É massa, na cidade de Natal. Qual é tua rotina diária não sei se tu tens rotina diária para fotografar ou tua rotina semanal, tu tens um padrão assim de saídas? Já me falaste sobre os horários, que é início do dia e final do dia, não? Que a gente consegue ver pela luz, não é? Eu tenho uma rotina bem espartana, assim, que parece um sacrifício, mas para mim é um prazer, assim. Eu acordo 6 horas, 5h30 da manhã, e se tem sol eu vou e saio e fotografo 1h30, 2 horas, volto para casa. Aí trabalho, né? Geralmente o horário padrão de trabalho é tipo 8 às 4, no meu trabalho atual. E aí 4 horas eu tô livre e consigo também fazer uma segunda volta quando tem sol, aí sai umas 4h30 até umas 6h30. Aí paro, tomo uma cerveja no final do dia e Ninguém de ferro, né? Tá certo. Minha recompensa, né? Já que a fotografia de rua não traz dinheiro, não traz muito reconhecimento, a gente tem que achar uma auto-recompensa ali pro processo também. Mas eu saio na seca aqui em Brasília, que é muito longa, né? E a luz é incrível, dura quase 6 meses, eu faço isso praticamente todo dia. Assim. Eu sou do Centro-Oeste, então sei bem o que é essa secura em agosto e setembro, é terrível, né? Nossa Senhora, é horrível. Mas é muito interessante que com essas luzes diferentes consegue manter uma linha de temática assim bem marcante no teu trabalho, né? E isso é legal, porque tu consegue equilibrar isso e mostrar em lugares diferentes é claro que as situações são diferentes, né? Mas o conteúdo tu consegue preservar essa lógica, né, do teu trabalho, que é muito interessante, né? E para nós é uma aula. Eu estava vendo aqui, para mim, é como se estivesse assistindo uma aula de fotografia de rua, né? O que costuma dar certo, o que não dá certo, né? Tu falou de Paris, eu fui para lá e tentei fazer umas fotos assim no automático, só para ver como é que era, né? E essa coisa de ver depois do trabalho é bem interessante, né? Tu ver com outros olhos, sem aquele sentimento do momento, né? E isso é bem legal. E eu fiquei realmente encantado com o teu trabalho, não conhecia até então. Obrigado. E te parabenizo também, eu acredito que os amigos todos gostaram muito também. Valeu, gente. Eu estive observando agora a tua conta do Instagram, Gustavo, e vi o teu sucesso ali no Instagram, aí com 72.300 seguidores. Conta para nós quanto tempo que tu estás publicando. Claro, tu tens um número de publicações muito grande, não? Mas um pouquinho da tua trajetória no Instagram ali, porque a gente fica ali gramando ali para conseguir melhorar nossos seguidores ali. Não precisa contar todo o segredo, mas uma dica tu pode dar para nós, né? Então, mas na verdade eu sou uma farsa, porque o que aconteceu? Em 2015, mais ou menos, o Instagram resolveu seguir alguns fotógrafos de rua, e quando ele seguia algumas pessoas antigamente, era como tipo dar destaque para a pessoa. E aí, nisso eu devia ter, sei lá, 7 mil, 10 mil, de repente foi para 40 mil em uma semana. Só que isso é problemático, porque vem muito robô, sabe? Essas pessoas, essas contas falsas, de spam. Então, muitos desses 70... E aí você acaba perdendo aquela capacidade de engajamento, porque você tá, na verdade, seu trabalho está sendo... Né? Não sei se vocês veem estatísticas de Instagram, mas eu tenho 72 mil, a foto acaba sendo vista por 8 mil cada foto que eu posto. E vários desses 8 mil são contas que são de robô lá em Bangladesh, naquelas fazendas de like. Então, já é uma coisa ruim ter tanto, assim. Lógico que depois disso o crescimento foi mais orgânico, foi mais natural. Mas o que eu faço é isso, é postar quase todo dia.
né? E tentar sempre postar coisa que eu depois de 6 meses, que eu tenho um olhar um pouco mais frio, que eu acho que realmente é legal, né? Mas é muito porque eu fotografo todo dia também, né? Não adianta você querer postar todo dia também se o seu ritmo não é... Você não está na pegada, e não tem nada de errado com isso, né? Cada um tem o seu ritmo ali, e às vezes você vai fotografar bem menos, vai fazer coisas mais profundas do que quem está ali produzindo, né, todo dia. Então, não sei se tem receita de bolo, mas é isso. Dizem que o algoritmo também ajuda quem posta todo dia, no mesmo horário. Mas é muito, assim, eu não me iludo com essas coisas, porque às vezes você vê cada conta aqui com 1 milhão de seguidores, aí você vai ver o trabalho e fala, puta, né, sério? Não é sinônimo de qualidade, né? Você vê uns fotógrafos fantásticos da Magnum que tem menos seguidor do que eu, e aí você vê uma galera da antiga que, né? Então é muito um acaso aí também isso, né? Não dá para... Tem que ter pé no chão também isso aí. Claro, claro. E aí, pessoal, vamos aproveitar aí o Gustavo aí a fazer perguntas para ele. Trabalho magnífico que ele tem. A relação com as pessoas, assim, porque tu acaba, tipo, lá na rodoviária, né? Tu acaba indo várias vezes, né? Tu acaba tendo estabelecendo algumas relações, porque tem essa coisa legal da fotografia, e daí tu falou do bar ali lá em Cuba, né? Tu acaba encontrando as pessoas também, além das imagens, né? Sim. Sim, tem muito na rodoviária. É engraçado, Annelise. Na rodoviária é um clima meio tenso, assim, porque tem muito. As pessoas que são mais frequentes lá são pessoas que estão camelôs, que estão vendendo coisa e sem alvará, assim, sabe? Então tem muita coisa do Rafa, de correr atrás todo dia, sair correndo. Essas são as pessoas que eu acabo vendo todo dia. E eles têm um pouco de olhar desconfiado comigo, porque eles acham que eu sou do Rafa, às vezes. Então, quando eu quero trabalhar uma cena, às vezes eu vou falar, vou ficar aqui, eu não sou, mostro foto, mas é sempre esse E a rodoviária é tensa, as pessoas estão atrasadas para o trabalho, né? Então, assim, tem pessoas que eu conheço ali, mais ou menos, mas não é um lugar super tranquilo, não. Agora, o que foi engraçado recentemente é que, enfim, começou a ter muito esse tipo de pergunta também em workshop que eu dou, em palestra, não sei o que, como é que é essa relação com as pessoas não gostam. Eu comecei a me questionar isso, assim, será que as pessoas não gostam mesmo, né? E aí, recentemente, eu fui para São Paulo para fazer um trabalho que eu precisava fazer retratos de rua, né, acabou virando uma empena de prédio na Rua da Consolação, e que todas as pessoas eu precisava pegar autorização para publicar, nesse caso, escrito ou por vídeo. Então, por uma semana eu fiquei lá fazendo minhas fotos, mas cada pessoa que eu achei que tinha potencial para foto ser impressa, eu chegava e pedia autorização. E se eu tomei 2, 3 nãos durante uma semana, foi muito, assim, contra, sei lá, 90 sims, né? E aí eu falei, será que as pessoas não gostam mesmo? Principalmente de jovem, assim, jovem... E eu comecei a trazer isso um pouco para Brasília. Eu comecei a ir para um parque de diversão, estava achando muito curioso a questão dos casais de jovem e a identidade deles, o jeito que eles se vestem, cabelo, né? E tinha várias fotos roubadas deles, mas também comecei a me aproximar e perguntar se eu podia fotografar. E é incrível a aceitação, assim, todo mundo, por favor, nossa, me manda depois, qual que é teu Instagram, imprimi cartão de visita para já dar, para facilitar o meu processo. E aí descobri recentemente também uma praia aqui em Brasília que eu não conhecia, que é uma prainha do Lago Norte, que também parece um piscinão de ramos, final de semana ficou cheio. E comecei aí também com essa mesma abordagem, sabe? Perguntar para as pessoas. E é engraçado, porque quando eu sou aceito e quando eu vou tomando esse sim, pode fotografar, por favor, me manda, eu fico mais relaxado para roubar também, sabe? Então eu acabo prestando esse serviço de eu dar os retratos depois, mas eu também fico muito mais relaxado para fazer o tipo de foto que eu acho que eu gosto mais, assim. Não sei, quando entra a pose, às vezes pode até rolar um retrato bom, mas eu gosto muito mais quando eu estou pegando uma coisa mais espontânea. Eu acho que eu acabo vendo mais verdade nas espontâneas do que nas posadas. Eu também. Bia tinha levantado o dedo ali. Sim, eu ia comentar com o Gustavo que uma das vezes que eu fui a Brasília, que eu tive um tempo, eu fui fotografar ali perto da rodoviária, e tem cenas incríveis, assim, a gente vê de tudo, né? É muito bacana, mas eu fiquei intimidada, assim, porque eu não tinha essa constância que o Gustavo tem, né? De ir lá todo dia, de poder escolher o horário, tudo.
E então eu estava ainda inibida, não tinha me soltado, mas é um campo fértil, e eu estava olhando o teu Instagram, que eu estou apaixonada pelas tuas fotos, a luz que tu imprime, o tratamento que tu dá para as fotos, assim, fiquei encantada, parabéns, nossa, parabéns. Obrigado. E quando a gente aborda para pedir a autorização, tu estabelece aquele contato e tu começa daí a perguntar, pelo menos eu faço isso às vezes. Aí tu começa a perguntar e tu te envolve com a pessoa, com a história da pessoa, né? Então, é bacana, e tu como jornalista, então tu deve ter muito disso, né? E acho que o jornalismo, ele influencia bastante na tua captura, assim. Muito bacana, parabéns. Valeu, acho que tem uma pegada realista, assim, do jornalismo, disso também, de eu gostar da coisa espontânea, apesar de eu não ser esse cara que para e ouve muito a história, porque eu também fico meio frenético, querendo fotografar um pouco mais, mas, sei lá, tá rolando mais isso de parar. Final de semana mesmo eu fui nessa prainha de novo, e aí as pessoas, às vezes, se empolgam tanto, e aí querem que você sente, aí ganhei 2 cervejas, aí eu vi a história do casal, da menina que estava grávida, e não sei o quê, e às vezes acaba... Mas rolam coisas legais, assim. Outro dia eu tava também nessa mesma praia, o cara veio e me deu R$20 para eu fazer as fotos do barco, de um flutuante. Eu não ia nem cobrar, né? Imagina, o cara tava pedindo ali. Então, enfim, rola de tudo, assim. Muito louco, porque realmente as reações positivas superam demais, assim. Principalmente quando você vai em lugares de lazer, assim, como você falou, a rodoviária é um lugar mais tenso mesmo, né, de muita correria, de coisas legais rolando e tal. Mas quando você frequenta esses lugares, parques e praias, assim, é outra vibe também que facilita. Uma questão. Queria colocar uma questão. Estão ouvindo? Sim. Sim. Tá. A tua fotografia street, claro, tu trabalha com pessoas, seres humanos, mas além disso, o que a tua foto tem que ter? O que você não deixa de colocar na foto? Luz e sombra, mas o que mais? Rapaz, eu acho que não tem essa receita, viu, Jorge? Porque, enfim, tem pessoas em, sei lá, 95%, 99% das fotos. Então, eu acho que o mais essencial é ter pessoa. E aí, lógico, luz também é muito importante, mas eu fotografo, se você dá uma olhada mais funda no Instagram, você vai ver que eu fotografo muito em dia de chuva também, ou quando em lugar ambiente fechado, igual em bar, igual eu fiz em Cuba, ou à noite também, eu gosto muito de fotografar. Então, mesmo a luz não é 100% essencial, e também na pandemia eu fiz várias fotos de paisagem abandonada na cidade, né, que é uma coisa que todo mundo fez, mas que, sei lá, também achei que fazia sentido fazer, e também tem o que eu mostro e tem o que eu não mostro, né? Por exemplo, quando eu saio com a câmera aqui na Asa Norte, que é mais vazio, eu vivo fazendo foto de besteira, de textura, de galho de árvore, fotografo muito democraticamente, assim, mas às vezes para mostrar eu dou essa selecionada, assim, mas eu gosto de fotografar realmente qualquer besteira, né? Não tem nada que eu elimino, assim, de cara, não. Eu acho que é ter história, né? As fotos têm história, aquelas colagens de imagens contando histórias, assim, são recorrentes, né? Tem bastante, mas também não é em todas, assim, mas tem esses elementos, né, que aparecem muito, né? Camada, luz, pessoas, reflexo. Os olhares. Olhar é bem importante. É o que tem mais mesmo, eu percebi. Gustavo, eu falei que eu fiz o curso contigo na plataforma, né? Então você já ouviu tudo isso que eu tinha falado aqui. Não, mas não tem problema. Por isso que eu estou aqui, né? Eu digo, não, tem que assistir o Gustavo. E eu vou te dizer assim que tu está sendo uma referência para mim, porque eu comecei a sair para a rua, é espelho, é vidro, é café, né? Tu tem uma foto aquela do café que eu achei muito legal, que tem uma mulher, né? Que tu aborda lá, tu mostra no curso. E aquela foto do menino que tu mostrou ali, né? Que como os pais não aparecem, né? Parece que parece que é outra história, né? E eu fiz uma foto, inclusive a gente teve um festival aqui e eu ganhei uma menção honrosa com a foto, porque assim, ó, eu omiti uma parte, tá? Porque na verdade era uma história que eu tava achando que era, né? Pelo título. Então assim foi uma influência tua, sabe?
Então, meus parabéns. Obrigado. Valeu. Feliz saber. Legal. Perguntas, pessoal? Eu nem tenho pergunta, presidente. Eu tenho que dizer para o Gustavo que eu tenho que voltar para as aulas dele. E com a pandemia... Tu deixou, Mara? Mara, tu também fazia, que eu não saio, né? Eu não vou para a rua. Sim. E aí mas agora dá para ir, Mara. Agora dá para ir. Eu vou ter que colocar em prática. Mas não tem muita gente. Para colocar em prática dentro de casa, se tiver uma luzinha bonita e também é um prato cheio. Eu fotografei não, muito assim, ó, Gustavo, as flores aqui de casa eu já não aguento mais me enxergar. Sei. As frutas também, né, Mara? As frutas, os vizinhos, as doações dos vizinhos. Mas eu pretendo, em breve, assim, eu volto para as tuas aulas, porque eu quero realmente ir para a rua, assim, até porque eu moro na beira do Guaíba, aqui, fica pertinho do... Então, assim, tem muita coisa acontecendo ali. Eu já fico imaginando o que pode ainda, né? Mas eu preciso ter um pouquinho mais de coragem, só. Mas parabéns pelo teu trabalho, tuas fotos são um incentivo para a gente ir para a rua. Obrigado, Mara. Com certeza. Aquela tua que tu mostra lá no curso da escada rolante do casal, não sei se eu vai lembrar que tem um casal numa escada rolante, que teria talvez uma cena de uma conversa entre o casal. Aquela foto está na minha cabeça até hoje, né? Valeu. Tem vários. Parabéns. Parabéns. Muito bom, então, Gustavo, então, se o pessoal não tem mais perguntas, estamos encerrando por hoje a nossa segunda cultural. Um elogio muito grande para o teu trabalho, realmente inspirador para todos nós, principalmente para quem gosta de fotografia de rua, não? Que todos nós, de alguma forma, já temos feito isso, talvez não seja o principal de muitos de nós aqui, mas alguns já estão nessa linha de fotografia de rua. Então, é uma inspiração, assim, o teu trabalho. Trabalho, eu considero assim, muito forte, não? Pela característica, enfim, que apresenta aí das luzes, da sombra, da geometria, essa questão da paciência, da espera da foto também, momento certo para fotografar, que aparece também no momento, aparece talvez o inesperado termina acontecendo, mesmo que tu esteja esperando uma coisa, parado no lugar, aparece o inesperado também, né? Algo que não tinha pensado antes. Então, é muito interessante o teu trabalho, tanto é que já foi reconhecido, enfim, no exterior, e isso aí não é de graça, não é? Então, queremos te agradecer, assim, em nome do Fotoclube, assim, tua presença aqui, te desejamos muito sucesso, continue a ter sucesso cada vez maior no teu trabalho, tá? Não sei se tu queres dar a última palavra, assim, comentar mais alguma coisa. Só agradecer vocês pelo espaço, sempre bom poder trocar essa ideia, e principalmente quando aparecem as perguntas, que eu paro só de falar. Foi ótimo. Obrigado, gente, pelo espaço, por terem me ouvido, enfim, pelos elogios, por tudo. Tua apresentação é muito boa, então é um prazer te ouvir aí. Valeu. Queremos pedir desculpas, a gente vai colocar no YouTube depois dessa gravação dessa nossa reunião. Tivemos um problema técnico hoje que não conseguimos resolver a tempo. Sem problema. Então, vamos publicar depois no YouTube, enfim, esse vídeo aqui. Mais uma vez, obrigado a todos que nos assistiram, ou quem vai assistir depois. Um forte abraço. Aguardamos, daqui a 2 semanas, teremos mais uma segunda cultural, tá? Como sempre, cada 2 semanas temos esse espaço aqui, ok? E a quem não é associado ao Fotoclube, sempre convidamos para que entre no nosso site e ali dar as informações para quem quiser se associar. Boa noite a todos, muito obrigado uma vez mais a Gustavo e a todos presentes. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.